foi pedido para que eu falasse um pouquinho da minha época de seminário. Já faz bastante tempo, né? Já passei dos meus 30, mas algo bem legal da época de seminário que eu lembro. Primeiro eu lembro das aulas que eram bem cedo, 6 da manhã. Lembro que um dos meus professores foi o Ricardo Maffei, um excelente professor. Sou muito grato por tudo que ele me ensinou e me ajudou. Mas uma das coisas que eu me lembro é que eu ia de bicicleta para lá, uma barra circular, uma bicicleta péssima, vivia estragando, e eu saía aqui de casa e ia até lá na casa do Maffei de bicicleta. Tinha uma lomba lá que era uma lomba bem alta, bem íngreme. Toda vez que eu tinha que subir aquela lomba eu ficava bravo, irritado, mas depois que eu chegava lá, que a gente tinha as aulas do seminário, era muito gratificante. E o que eu posso dizer para vocês que as aulas do seminário são muito importantes. Hoje, até hoje, eu me lembro de algumas escrituras que eu tinha que decorar naquela época e que elas me ajudam hoje. Me ajudaram quando eu era adolescente, me ajudaram quando eu era um missionário e agora me ajudam como marido, como pai. Então, se esforcem. Às vezes tem dias que não dá vontade, eu sei disso, eu passei por isso, já fui um adolescente. Quando eu tinha que pegar a bicicleta e subir aquela lomba para chegar na casa dele era bem difícil, mas tudo valeu a pena. E eu sei que esse é o Evangelho de Cristo aqui na Terra. Se esforcem para fazer o seminário. Tenho certeza que o testemunho de vocês vai aumentar. Em nome de Jesus Cristo, amém. Bom, jovens e pais, o sentimento que eu tenho é que o seminário ele trouxe para mim um amor pelo Salvador e pelas Escrituras que eu não teria ganho de uma outra maneira. E o conhecimento adquirido com o seminário me ajudou inúmeras vezes no campo missionário a ajudar as pessoas que tinham alguma dúvida que eventualmente eles tinham aprendido de uma outra maneira. E que o conhecimento do seminário me ajudou a ajudar essas pessoas a terem o conhecimento da maneira correta e, através desse ambiente, uma vez sem dúvidas, buscarem o Senhor e adquirirem o seu próprio testemunho. O seminário realmente é uma grande bênção na vida de um jovem. Olá, jovens, tudo bem? Então, quando eu fazia seminário, eu lembro que teve um ano que eu não consegui cumprir todas as destinações do livro de Mórmon e eu reprovei no seminário. Então, eu tive que refazer o seminário do livro de Mórmon no próximo ano, junto com um seminário presencial, que era o de Doutrina e Convênios. E naquele ano eu me esforcei muito para não faltar nenhuma aula de Doutrina e Convênios e ainda continuava fazendo o livro de Mórmon em casa. Então foi um ano desafiador, porque eu estava fazendo seminário 2 vezes, tanto no livro de Mórmon como de Doutrina e Convênios. E eu não faltei nenhuma das aulas de Doutrina e Convênios naquele ano. E foi uma benção para mim, mesmo com os desafios, né? Eu tinha que me deslocar, tinha que ir de ônibus e voltava numa rua escuro. Era bem complicado mesmo, mas o Senhor me protegeu. E eu fui muito abençoado em fazer esses 2 livros sagrados, né? Tanto o livro de Mórmon como Doutrina e Convênios no seminário. Isso me ajudou muito na missão e me ajuda até hoje os ensinamentos que eu aprendi à medida que eu me esforcei para estar presente no seminário. Olá, jovens e pais. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o seminário. O quão o seminário foi importante em minha vida, para que eu sou hoje. Eu aprendi muitas coisas no seminário e a importância também de fazer sacrifício, porque o seminário é sacrifício. Eu sei que muitos de vocês moram longe e que vai requer sacrifício para poder estar na capela e aprender um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus Cristo em suas vidas. Mas eu digo uma coisa, que isso vai valer a pena. Então faça todo o esforço que puder para ir ao seminário. A minha experiência é bem grande. Eu acordava às 6 da manhã e a minha professora todos os dias passava na minha casa, nós íamos a pé, eu e meu irmão. Então eu sou muito grata por ter feito o seminário e pelo Evangelho de Jesus Cristo em minha vida. Daí, guerreiros e guerreiras do seminário, olha só, jovens, certa vez eu vi um vídeo de um membro da igreja. Ele tinha muito dinheiro, ele era muito rico. Ele teve a oportunidade de servir uma missão, mas ele não fez. No vídeo ele dizia que os amigos dele que serviu missão sempre estava 1, 2, 3 passos na frente dele.
por terem tomado a decisão correta. Por mais que ele era rico, ele se sentia sempre atrás dos amigos dele. O seminário vai ser da mesma forma. No futuro, vocês vão poder ter dois tipos de pensamento. O primeiro é: nossa, que bom que eu fiz o seminário. Que bom que eu tomei as decisões corretas quando eu era jovem. Ou aquele pensamento que vai te magoar muito. Nossa, eu tive a oportunidade de fazer o seminário, tive a oportunidade de servir uma missão e eu não fiz. Então, eu posso dizer para vocês que na minha juventude eu aprendi bastante. Eu aproveitei bastante também. Tive algumas decisões erradas, né, como jovem, mas graças aos excelentes líderes e amigos, verdadeiros amigos, familiares, hoje eu estou recolhendo as minhas bênçãos. Então aproveite esse momento, aproveite essa fase, para vocês terem lá no futuro aquele pensamento de: nossa, tomei decisões corretas. Aproveite também que vocês têm uma professora excelente. Eu tive a oportunidade de ter a Tati como professora. E foi a minha maior professora que eu tive no seminário. A melhor professora, realmente. Foi no seminário, as épocas que eu mais lembro é quando a Tati era professora. Eu gostei muito e aproveitei bastante. Tive muita preguiça, nós jovens tem muita preguiça, né? Nós jovens tem muitas aquelas atrações do mundo, né? Mas tomem decisões corretas. E vocês tomem decisões corretas hoje, para que lá no futuro vocês possam recolher e ganhar suas bênçãos prometidas e ter sucesso. Aproveite o momento e tamo junto. É nóis. Oi, jovens da Ala e Sara. Fui convidada para falar brevemente para vocês sobre a minha experiência quando eu fiz seminário. Então, o horário que eu fazia seminário era às 5 horas da manhã. Então, era um desafio para nós, jovens, acordar de manhã e ir para o seminário, porque era diário, era todos os dias, de segunda a sexta. Tá? Então, eu vou falar brevemente. E tinha um bispo que tinha um Fusca, e ele ia buscar cada jovem na sua casa, para que às 5 horas da manhã nós pudéssemos estar todos na capela para fazer aula de seminário. Foram os melhores 4 anos da minha vida. Eu testifico para vocês que vale a pena, que vocês possam ter ânimo. Os professores do seminário são pessoas excelentes. Aprender sobre o Evangelho 5 horas da manhã, vocês acham que vão estar com sono? Não vão, vocês vão ficar muito animados. E isso vai fazer toda a diferença. O teu dia melhora, a tua vida muda. E eu posso testificar para vocês que vai ser uma experiência surreal. Pode acreditar, acordar 5 horas da manhã para fazer o seminário é algo maravilhoso. Agradeço a oportunidade de poder falar hoje para vocês, jovens do seminário, da minha época quando eu participei do seminário. Isso deve fazer mais ou menos uns 40 anos já, mas enfim, foi uma época maravilhosa, porque a gente pôde fortalecer não só nossa fé, minha fé, meu testemunho, mas também as amizades. E isso eu tenho certeza que foi o que me ajudou a permanecer firme no Evangelho de Jesus Cristo. Então, o conselho que eu dou a vocês, que busquem essa amizade entre vocês, jovens do seminário. Busquem a amizade dentro da igreja, dentro do Evangelho, porque é a mesma fé, o mesmo conhecimento, o mesmo propósito, e é isso que vai levar e deixar cada um de vocês mais fortes, mais firmes. Eu sei que o Senhor, Ele sempre está pronto a nos ajudar, mas nós temos que fazer a nossa parte, fazer as boas escolhas, e boas escolhas requer boas escolhas com os nossos amigos, que é o que vai nos influenciar para o que é certo ou para o que é errado, né? Pessoas que nos ajudam, que têm o mesmo propósito, são aqueles que vão nos levar a permanecer firmes no Evangelho de Jesus Cristo. Tem uma escritura em Doutrina e Convênios que diz que quando nós estudamos as escrituras, elas ficam armazenadas em nossa mente, em nosso coração. E no momento certo, nós vamos saber falar para as pessoas exatamente o que elas precisam ouvir, porque esse conhecimento já está dentro de nós. Eu vi essa escritura se cumprir na missão.
eu fiz os 4 anos de seminário e quando eu fui para a missão e na hora de ensinar as pessoas, durante o ensino, o Espírito ele falava para mim o que eu precisava falar para as pessoas, as escrituras que as pessoas precisavam ouvir para que o testemunho delas no Evangelho fosse fortalecido. Então, fazer o seminário me ajudou muito na missão, porque eu tinha mais poder, eu tinha mais conhecimento para ajudar as pessoas a serem convertidas ao Evangelho. Eu sei que se vocês fizerem o seminário, vocês vão ter o mesmo tipo de ajuda enquanto estiverem na missão. Olá! Bom, eu tive o privilégio de crescer na igreja, né? Meus pais conheceram a igreja, eu era bem pequena, tinha em torno aí de uns 3 para 4 anos, quase a idade da Valentina, e eu fiz o seminário, os 4 anos do seminário. E nesses 4 anos passei por muitas experiências, então eu vou contar 2 experiências que eu tive ao longo desses anos, vou tentar ser bem rapidinho. A primeira experiência, uma experiência mais ou menos engraçada, a gente fazia seminário às 6 horas da manhã, eu estudava de manhã, então eu tinha que ir para a capela, voltar, me arrumar e ir para a escola. Nesse dia, eu tinha uma bicicleta, que sabe aquelas bicicletas que não é o teu aro, que é um aro menor do que o teu tamanho? E eu andava com aquela bicicleta, eu ia pra tudo que é lado. E eu assim, bom, tô atrasada, acordei atrasada, né? Aquele negócio vai enrolando, peguei a bicicleta e saí. Mas muito rápido. Eu saí andando tão rápido de bicicleta que eu fui fazer a curva, assim, eu saí arrastando junto na curva, né? E eu nunca tinha tido um tombo daquele, que eu fiquei deitada no chão, não sei se vocês já tiveram um tombo assim, e eu não conseguia me mexer. E aí veio vindo uma mulher de longe, assim, e ela perguntou, moça, você tá bem? Aí eu consegui me arrastar, assim, pro meio fio, eu falei, tô bem. E aí eu voltei pra casa, porque eu tava tão quebrada, assim, voltei pra casa e sentei, assim, na poltrona. Quando a minha mãe chegou em casa, ela falou assim, a minha mãe não chegou em casa, não, minha mãe me viu sentada no sofá, levou um susto, né? Paulinho, o que tá fazendo aqui? Vai pra aula do seminário, guria, o que aconteceu? Aí eu, calma, mãe, aconteceu um acidente. E, gente, essa tá gravada. E eu lembro que a minha professora, na época, ela sentiu muito minha falta, meus amigos também, meus jovens, e eles falaram porque eu não costumava faltar, era muito raro eu faltar. Eu podia chegar em cima da hora, mas eu não faltava. E essa aí ficou gravada na minha mente, gente. Eu nunca tinha sentido aquela dor, aquela situação de não conseguir me mexer, o corpo ter caído assim, tu não consegue se mexer, é muito louco. Mas as pessoas sentiram falta de mim. E porque o seminário para mim era prioridade, não importava o horário. Então, que seja prioridade para vocês também. Mas a segunda experiência, ela é bem rapidinha também. É de quando eu fazia o seminário sozinha. Só tinha eu naquela época, dos meus amigos ali, que tinha idade para fazer seminário. Então, nós éramos um ramo, não era nem ala, era um ramo pequeno, e eu era a única que fazia seminário. E aí a minha tia que dava aula. Então, como eu era a única, a gente não ia até a capela, que era longe de casa. Ela me dava aula no quarto da casa dela. Então, ela me chamava para casa dela, e eu, que era no mesmo pátio da minha casa, e ela me dava aula ali. E eu tive experiências muito especiais com ela, assim. Experiências que eu lembro até hoje de chorar, assim. E eu me sentia muitas vezes sozinha, sabia? Porque eu era a única a fazer seminário. E muitas vezes na minha vida, na escola, na faculdade e até no trabalho, eu me senti sozinha. Parecia que eu era a única pessoa que estava querendo fazer a coisa certa. Nossa, todo mundo tá fazendo isso. Isso é tão legal, isso é tão divertido. Por que só eu não posso? Mas daí eu me lembrava de quando eu fazia seminário sozinha com a minha tia. E das experiências que eu tinha. Eu era a única que tinha experiência. E eu continuei firme e fiz boas escolhas. E hoje estou aqui. Desejo a todos vocês excelente ano de seminário. Beijo. E meus rios e vales, muito além do fim, sinto o Salvador perto de mim. Sigo seus passos por onde vou, e quando me faltam forças, sinto seu amor. Me leva pra onde eu devo ir, me ajuda a conseguir. Aqui estou, posso tudo em Cristo, que me fortalece e de mim não esquece. Melhor sou
assim. Posso tudo em Cristo. Se estiver a naufragar, Ele vai me resgatar e cuidar de mim. Posso tudo